é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, por gentileza, nós vamos abrir a palavra de Deus agora no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 10 e o verso é o 22. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22. Podemos ler a palavra? Nos diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita comigo assim: aquele que perseverar. Pode sentar, amados. A palavra dessa noite tem por título Usufruindo das Promessas. Para usufruir das promessas de Deus, nós temos que conhecer o que são as promessas. E a única forma que eu entendo que a gente vai conhecer as promessas é pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Você só vai conhecer o que Deus fala pela sua própria palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós encontramos Jesus dando orientações aos discípulos de como lidar com a mensagem do Evangelho sendo prestada como uma ação de socorro às pessoas, e o que receberíamos em troca do mundo pelo pagamento do benefício da mensagem da salvação. Ao final das orientações desta linha, ele diz que nós seríamos odiados, perseguidos, levados à presença de governadores, condenados, açoitados por causa do nome dele. E ele encerra essa passagem dizendo: e odiado de todos sereis. Esta mensagem da noite é a segunda parte da mensagem de domingo, superando aflições. E eu quero falar aqui que uma grande bênção, o que vai nos levar, depois de motivados pelo Senhor a permanecer na fé, é usufruir das promessas de Deus, embora muitos nos odiarão. Eu até estou amenizando, porque as Escrituras não falam muitos, e quando eu estava preparando essa mensagem, esta parte, odiado de todos sereis, olha, pesou na minha imaginação. Porque eu sempre li esse texto, mas nunca dei a conotação forte que ela me trouxe na preparação para a pregação de hoje. Porque estávamos falando vencer as aflições, perseguições, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, que não tem nada a ver conosco, não nos conhecem. Como eu falei pela manhã, eu sou chamado de ladrão, eu sou chamado de usurpador, eu sou chamado de enganador, mas se eu fosse olhar essas coisas e não olhasse o Senhor, eu desistia da minha missão, não é? Eu estava até dizendo que há pouco tempo atrás alguém me encontrou e perguntou como é que eu estava depois do meu divórcio. Eu falei: divórcio? Fiquei sabendo que aconteceu uma tragédia lá, o senhor traiu a sua esposa lá com uma pessoa da igreja, divorciou. Eu falei: é mesmo? Não estou sabendo disso não. Eu estou casado com ela desde quando disse sim diante de Deus, e nós estamos bem, graças a Deus. Olha, a que ponto chega? Não é? E quando fala que odiados de todos, irmãos, olha, até da família. É isso mesmo, até daqueles que vivem conosco, de gente que está dentro da própria igreja. Porque se é de todos, não fica ninguém de fora.
E nós temos que vigiar, irmãos, para não sermos odiadores. Não é? Eu acho que o pior que pode acontecer na vida de um filho de Deus não é ele ser perseguido, mas é ele se tornar parceiro dos perseguidores. Então, esse advento de redes sociais agora, nós temos que tomar muito cuidado com o que comentamos, com o que falamos. Às vezes alguém posta um negócio lá, você vai na onda também e diz alguma coisa a respeito, não é? Ou de política, de direita ou esquerda, misericórdia, não é? Ou então faz um comentário até meio que inocente, mas acaba se aliando aos odiadores. Nós não somos dos odiadores, nós somos daqueles que amam. Aí o Senhor nos advertiu, né? Amai até os vossos inimigos. Amar a todos. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos é a nossa exigência como filho de Deus. E para usufruir as promessas do Senhor, nós precisamos ultrapassar essa barreira, porque é muito fácil odiar, mas o mais importante é amar. Não é? Guardar a mágoa, guardar a raiva de alguém é muito rápido e muito fácil. Agora, socorrer, estender as mãos, é o que se mais difícil, podemos assim dizer, há o que fazer. Uns tempos atrás, saiu na mídia que alguém havia encontrado uma bolsa com uns 30 mil reais, e nessa bolsa tinha lá o endereço da pessoa, e aquele que encontrou era uma pessoa catadora de lixo, mas ele fez questão de ir lá na casa e devolver a bolsa com o dinheiro ao empresário que perdeu aquela bolsa. Deu notícia, saiu no jornal, internet, não é? Tornou viral. As coisas até foram boas para aquele homem que entregou a bolsa, mas por que hoje isso se torna notícia? Deveria ser uma coisa comum. Não é meu, tem endereço, alguém perdeu, esqueceu, o certo é devolver. Mas isso não é a regra, não é mais a regra. A regra mundana é tirar vantagem, a regra mundana é passar as pessoas para trás, a regra mundana é falar mal, a regra mundana é o ódio. E nós, queridos, somos do amor. Então, depois de ultrapassar aqui essa parte de odiados de todos sereis por causa do meu nome, eu falei assim, não vou olhar essa parte de odiado, não é? Só vou dar uma introdução, não vamos focar nisso, porque nós não somos odiadores, nós somos do amor. Então, o que o Senhor está falando conosco aqui sobre usufruir das promessas? Eu quero chamar a atenção para o perseverar. Quando falamos perseverar, querido, nós estamos falando da fé. Nós estamos no ano da fé, e para que venhamos a ser vencedores com relação ao que falamos, não é? E estamos pregando, compartilhando neste ano, quantas mensagens maravilhosas até agora, deste início de ano até agora, nós ouvimos, não é? Dos parceiros, líderes ministeriais que têm nos abençoado. Olha, a fé é imprescindível para que com isso consigamos e venhamos a continuar a caminhar em vitória. E como as aflições, elas nos acontecem o tempo todo, porque Jesus disse, enquanto nós estivermos por aqui no mundo, vocês terão aflições. Esta passagem está em João capítulo 16, verso 33. Nós precisamos entender, queridos, que a perseverança é a chave, porque depois da tempestade, nós sabemos o ditado milenar popular, vem bonança, não é? E calmaria. Depois da tempestade vem a bonança e a calmaria. Um dia alguém até falou assim, a Bíblia diz, depois da tempestade vem a bonança. Eu falei, não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? É igual um tempo atrás eu estava numa fila antes dos anos 2000, dentro de um banco. De repente,
a pessoa que estava próxima a mim, porque eu sempre, naquela época eu puxava muito papo, hoje a gente não tem mais nem fila de banco, né? A gente marca horário, mas naquela época eu sempre puxava papo para falar de Jesus. Aí eu estava conversando de Jesus com um senhor, e aí ele foi e disse para mim assim, porque na Bíblia está escrito, 1000 passará, 2000 não chegará. Quem já ouviu falar nessa frase? Levanta a mão. 1000 passará, 2000 não chegará. Eu falei, não, meu irmão, senhor, na Bíblia não tem escrito isso não. Ele, não? Eu sempre achei que na Bíblia não tem não. Isso aí é uma frase de Nostradamus, um profeta que já vai ficar aí para trás, aí, porque vai passar de 2000 sim. Deus não está atrelado às épocas das contagens dos homens. A contagem que vale não é a nossa, a contagem que vale é a dele. E para Deus, 1000 anos é como um dia, e 1000 anos é como o dia de ontem. Então para ele não faz nenhuma diferença os tempos e as épocas que nós estamos inseridos. Ele é Pai da eternidade. Pois assim está escrito no livro do profeta Isaías, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade, ou seja, ele gerou e é a gênese da eternidade. Então ele não está atrelado a relógio, a tempos e épocas. Então o nosso problema é um enfrentamento do lapso temporal da aflição, o interregno entre começar a sofrer a perseguição até o seu término. É o momento da tempestade, é a tal da luta e da privação. Quando estamos em meio, ou no início, ou estamos no enfrentamento, seja que tempo for dentro da aflição, parece que aquilo não vai acabar. É possível que alguns até venham a expressar alguma mensagem ou alguma afirmação, tipo assim, o ano acaba, mas essa noite não passa. Quando estamos em momento de dor, parece que minutos são horas e anos. Tudo é muito longo. Mas a palavra de Deus diz nos Salmos de número 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, depois da tempestade, realmente, com fundamento na palavra, vai passar a noite e virá a bonança e a calmaria. O negócio todo é perseverar. Repita comigo, perseverar. Eles não vai adiantar nada se você perseverar até o meio. Você perseverar até o meio da tempestade, você só chegou até o meio. O texto fala aqui bem claramente que aquele que perseverar até o fim tem salvação. Vai experimentar a vitória, vai experimentar o livramento. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, que aflição o mundo está lhe impondo, porque no mundo tereis aflições, e nós estamos por aqui, quando se trata de concretude deste tempo. Nós estamos agora no mundo, como eu, já passei um pouco mais no meio da minha vida, mas você pode estar no início da vida, ou no meio da sua caminhada, mas o negócio não é o início nem o meio. O que vai garantir a nos salvação é o final. Então precisamos ir até o final. Não olhe para trás, não retroceda, não desista. O choro pode durar a noite inteira, mas a nossa salvação, ela está no final da noite, quando o raiar do dia se apresenta amanhã. Então, enquanto estamos em tempos de enfrentamento, eu não sei ainda quanto tempo vai levar para a volta do Senhor Jesus, nós precisamos saber de uma coisa, para que nós venhamos a usufruir das promessas, além de perseverar, não desistir da nossa caminhada em Deus, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Lamentações, escrito do profeta Jeremias, o capítulo 3, dos versos 22 a 25, e eu vou ler aqui para vocês na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Provavelmente você conhece essa parte.
Porque diz assim, ó, agora que vem a coisa maravilhosa, porque as misericórdias dele não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha que lindo isso. Se o choro dura a noite, a alegria ou a vitória, né, vem pela manhã, nós precisamos entender, olha, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, toda manhã. E olha mais aqui o que diz as Escrituras: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. A nossa esperança é no Senhor, ela tem que estar fundamentada nele, não é em nossa condição, não é em nossa capacidade, nem na nossa força, porque se formos nos fiar, ou seja, confiar em força, capacidade, condição, nós não temos nada, somos muito frágeis, mas é no Senhor que nós precisamos estar firmados. E quando nós estamos firmados no Senhor, confiando que no final, ou seja, vai passar, Deus está produzindo para mim uma oportunidade nessa aflição de crescimento, como diz Romanos capítulo 5, que as tribulações vêm produzir em nós, não é, perseverança, esperança. Então nós precisamos crer e vivenciar isso, porque neste momento em que nós estamos, nesse tempo de enfrentamento, pode ser que aconteça de que a nossa fragilidade se manifeste. Não sou capaz, eu não vou conseguir, não dá para mim isso, mas há uma garantia de Deus que enquanto estamos trabalhando por conhecer as promessas, por nos aproximar de Deus, não é? Investir em sua palavra para permanecermos firmes, o Senhor está sempre inclinado em ter paciência para conosco. O Senhor se compadece de nós. Ele vai agir em entendimento quando nós estamos frágeis. Não nos abandona. Repita comigo: no meio da noite, lá Ele está. E vai permanecer até pela manhã. Dê uma salva de palmas para Ele. Sabe, queridos, na hora mais escura, parece até nome de filme, né? Na hora mais escura, no tempo que é chamado da noite, quando os temores se apresentam, o Senhor nos garante: eis que eu estou com vocês todos os dias. Está o tempo inteiro. Hebreus capítulo 4, verso 15. A palavra de Deus fala lá, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Enquanto nós somos frágeis, Ele é forte. Enquanto nós somos pequenos, Ele é grande. Enquanto nós abandonamos, Ele nunca nos deixa. Enquanto estamos perdendo, Ele vem e nos garante vitória. Aleluia. Então pode ser que esteja enfrentando doença, pode ser que esteja enfrentando problema financeiro, emocional, insegurança. Saiba de uma coisa: o Senhor é a nossa esperança e a nossa segurança. Me veio uma frase quando estava preparando essa mensagem. Essa frase é a seguinte: a sua fé será revitalizada todos os dias ao você adorar ao Senhor Jesus, ao explicitar a gratidão, se afastando da reclamação, e ao focar o seu olhar para as vitórias que Deus já lhe
levou a vivenciar. E aí eu quero destacar nessa frase aqui as 3 palavras que eu destaco: adoração, gratidão e olhar. A primeira delas é adoração. Meu irmão, minha irmã, para que nós venhamos usufruir das promessas de Deus, nós temos que ser realmente aqueles que acreditam ao Senhor o que Ele é, adorar a Ele. Não importa o que Ele está fazendo, mas é adorar pelo que Ele é. Quando nós focamos em Deus só pelo que Ele faz, nós perdemos muito mais de Deus e muito da revelação do Senhor. Porque o que Ele é infinito, mas o que Ele faz está circunscrito ao que nós precisamos. Não só ao que nós necessitamos, mas aquilo que Ele também entende como Senhor, que é importante investir em nós. Então quem foca somente no que Deus está fazendo, pode não conseguir enxergar que aquilo que Ele não está realizando por você agora, que você acha que deveria, é porque Ele está fazendo algo melhor a seu respeito. Por exemplo, lhe protegendo e garantindo uma vitória maior mais na frente, quando chegar o amanhã. Mas na nossa visão limitada, nós não achamos, não pensamos que Deus está fazendo aquilo que nós necessitamos, porque o filho não recebe do pai aquilo que ele quer, ele recebe do pai aquilo que ele precisa. Não é? Quantas vezes eu vou no supermercado e levo a Thalita comigo? Já desde criancinha a gente levava, mas já advertia logo, ó, não adianta ficar pedindo as coisas aí, porque não vai ter. Nós vamos levar para casa aquilo que precisa. E até hoje, principalmente quando chega perto da gôndola ali, perto do caixa, vem ela: pode pegar, pai? Não, não vai fazer bem para os seus dentes, não vai fazer bem para a sua pele, não vai fazer bem para a sua saúde, então não. Mas é só uma vez. Não. E às vezes faz aquele bicão, não, e não fala comigo mais. Porque se a gente deixar, meu irmão, fica assim. Sabe o que é aquele que vai ao pai e não sabe pedir? É aquele que pede o que quer. A melhor oração para Deus não é você pedir o que você quer, é pedir a Ele o que Ele acha que é bom para você. Senhor, faça pela minha vida o que o Senhor entende que é o melhor para mim. Você sabe o que você vai orar? Você está orando a vontade de Deus. Quando eu oro a vontade de Deus, não tem nada que impeça do que Ele fazer. Ele vai fazer, é a vontade dEle. O filho inteligente é aquele assim: pai, mãe, faz para mim o que o senhor quiser. Beleza, você só vai ter o melhor. Obediência e pedir bem é garantia de sucesso. A palavra de Deus fala bem claro sobre acerca do pedir mal. Pedir e não recebeis, porque vocês pedem mal. Pedem mal porque pedem para gastar em vossos próprios interesses. Deus não vai responder, porque a visão de Deus é muito maior. Então nós não podemos ficar atrelados em adorar a Deus pelo que Ele faz. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é infinito, é maravilhoso, é tremendo. E é o que nós precisamos. Mas quando ficamos olhando o que Deus faz, nós ficamos focados naquilo que Ele somente está fazendo, é porque nós estamos interessados no que Ele pode fazer, não em nos relacionar profundamente com Ele. E isso é perigoso para o Filho de Deus. Portanto, adorar a Deus é muito sério. E outra coisa aqui da palavra da frase que eu aqui compartilhei com vocês, a gratidão. Nós temos que estar felizes pelo que Deus está fazendo pela nossa vida. Você tem casa para morar, você tem alimento no prato e não lhe falta, você tem vestuário, uma coisa fantástica que muita gente está sofrendo e não tem hoje, mas Deus está te dando e você está aqui presente. Saúde. Quantas pessoas estão nos hospitais entubados, pronados, quer dizer, de cabeça para baixo, lutando pela vida, mas até eles que estão lá, Deus está com a mão estendida, pois a palavra de Deus fala que a mão do Senhor está estendida, só morre, só cai uma folha de uma árvore com a permissão dEle. E nós precisamos ser gratos. Tem muita gente ingrata nesse mundo. Livramentos, necessidades supridas, portas abertas,
felicidade na família, você vê seus filhos crescendo, casando, tendo sucesso, avançando, você e sua família sedimentada, não faltando nada, mas a gratidão passa longe. É muita reclamação e pouca gratidão. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: ah, que coisa terrível, chegou a segunda-feira. Eu falei: não fala isso não, meu irmão. Você fala assim: glória a Deus, eu acordei vivo nessa segunda-feira para poder fazer alguma coisa. Gratidão. A melhor coisa diante do Senhor, irmãos, é nos afastar da reclamação. Na palavra de Deus, reclamação é o que nós comumente na linguagem da igreja chamamos de murmurar, a murmuração. Os murmuradores, o tempo todo reclamando, e às vezes reclamamos mentiras. Isso é que é o pior. Apregoamos para nós mesmos mentiras. Deus esqueceu de mim. Ai, que eu sofro tanto. Ai, quanto sofrimento. Parece até aquele desenho animado: ô dia, ô vida, ô azar. Mas é uma mentira. Quantas bênçãos, quanta bênção de Deus tem sido dispensada a seu respeito. Sabe o que nos atrapalha? É o olhar. Quando tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para nós, e olhamos para o nosso desejo de sentar no trono, um desejo de governança, que não é para nós. Quando olhamos para nós e começamos a olhar as competências que imaginamos que poderíamos ter, ou até que conquistamos, e não se vê o resultado, começamos a alimentar a comiseração. Comiseração é quando alguém tem dó de si mesmo. Ai, tadinho de mim, tadinha de mim. Podia ser assim, mas não é. Eu deveria ter aquela vida e não tenho. Eu deveria ter aquelas coisas e não tenho. Você sabe o que é isso, queridos? A ansiedade é o prenúncio da depressão. E depressão é a maior arma do diabo nessa época para levar as pessoas à morte. Quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar para você mesmo, e as projeções, as expectativas que você lança sobre si e não as alcança, o que vem é um desejo enorme, alimentado pelo diabo, de que você venha a se matar. Porque a sua vida não é aquilo que você pensou, não é aquilo que você criou de expectativa para você. Por isso que tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem sucesso enorme, tem gente que inclusive tem família abençoada, alcançou tudo na vida e tira a própria vida com suicídio. Porque as expectativas, elas vão aumentando a cada vez que a pessoa olha para si. E o nosso olhar não deve ser para nós. Nós temos que olhar para o Senhor. Levante sua mão comigo e repita assim: olha, eu preciso tratar a minha visão e olhar para o Senhor. O outro problema do nosso olhar é a expectativa que nós criamos para as pessoas que estão à nossa volta. Criamos muita expectativa, projetamos sonhos nas pessoas. Pais projetam sonho nos filhos, expectativa alta, e aí os pressiona, não é? Torna a vida insuportável. O maior índice de suicídio no mundo é no Japão, para os adolescentes, acredite nisso, porque é uma exigência enorme dos meninos japoneses e das meninas para que tirem as melhores notas e alcancem sucesso. Isso é na família. E quando a expectativa não é alcançada, há uma frustração para todos, e aí tudo desmorona. Tem pessoas que depositam toda a expectativa no cônjuge, ou no amor que acha que deveria ter de correspondência de alguém. Sabe o que acaba acontecendo? Não vai acontecer, porque ninguém é capaz de preencher a expectativa do seu egoísmo. O nosso ego, queridos, ele é enorme, é um inimigo da nossa alma. É exatamente o ego que levou Adão a comer do fruto da árvore que Deus disse que não era para comer. Foi exatamente o ego que levou o anjo da adoração, aquele que foi levantado como querubim ungido,
a achar que poderia alçar o trono de Deus. O egoísmo que se transmuda e manifesta-se em orgulho, nos derruba. Por isso nós precisamos descer. Quanto mais humildes somos, mais o Senhor vem e se manifesta em nós. Pois aí então, Ele nos eleva. Não somos nós que subimos, é Ele que nos leva. Quando subimos para o trono de Deus, não será pela nossa força, não será pela nossa capacidade, nem pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus para conosco, por amor a você e a mim. Nós não merecemos, mas Ele decidiu nos salvar. Então, Ele vai nos elevar. Então, precisamos viver que Ele cresça e que eu diminua. Para encerrar essa mensagem, queridos, nós precisamos fazer como na palavra da manhã encerrei: pensar nas coisas que são de cima, não daquelas que são na terra. Quando focamos nosso olhar, as nossas expectativas naqueles que estão à nossa volta, ou até mesmo na igreja, em nossa liderança, em nosso discipulador, nas pessoas, nós vamos cair. Mas toda a sua expectativa você deve depositar no Senhor, pois Ele tem para você descrito e declarado as melhores promessas. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Que Deus multiplique essa palavra na sua vida, para que você entre a semana, continue neste ano focado em ser adorador, em ser grato pelo que o Senhor está fazendo e continuará a fazer, pelo que Ele é sobre você, e também focado e focada, com fé, o olhar nele, no nome de Jesus.